Fala, amigos, ligado no canal Beto Vieira. Chegamos nesse domingo. Feliz Páscoa para todo mundo aí ligado no meu canal, meus inscritos, os amigos que estão aí colocando nesse canal Beto Vieira para curtir notícias do futebol pelo Brasil. Vamos falar aqui da derrota do Cruzeiro, uma goleada sofrida pelo São Paulo, 4-1. A situação está difícil para o Cruzeiro, né? O técnico Arthur Jorge, que estreou bem com Vitória, diante do Vitória, por 3 gols e agora tomou 4 da equipe do São Paulo no Morumbi na noite deste sábado também. A primeira derrota do Renato Gaúcho no comando do Vasco da Gama, tomou a virada para o Botafogo, jogando em São Januário, que tinha bastante torcedor, o time foi vaiado. Então a gente vai falar desses dois assuntos agora aqui no canal Beto Vieira. Roda a vinheta. Isso, amigos, então desce aí, deixa o seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação para não perder os nossos próximos vídeos. A gente sempre está postando vídeo aqui no canal Beto Vieira com atualização de notícias aí do esporte também. A tabela de classificação atualizada sempre aqui, vídeos em shorts, vídeos curtos, longos aqui para vocês ficar sempre antenado com a notícia do seu time do coração, belezinha? Também desce aí, ajuda o nosso canal no Pix Amigos do canal 48999563548. Qualquer ajuda é uma grande ajuda para pagar a internet que está muito caro, meus amigos. Vamos começar o nosso assunto aqui desde já que você já se inscreveu aqui. E se você não é inscrito, você se inscreva no meu canal para ficar com a gente. Feliz Páscoa para todo mundo aí, que Deus abençoe. Vamos falar então da derrota do Cruzeiro por 4-1 para cima da equipe do São Paulo. O Cruzeiro não foi páreo para o São Paulo no Morumbi, então a fala do técnico, o Arthur Jorge, demonstrou preocupação com o Cruzeiro após a goleada por 4-1 para o São Paulo. Em segundo jogo no comando da equipe, ele que veio de Vitória diante do time do Vitória, o treinador citou que a vitória na estreia foi um fato isolado, que é preciso buscar consistência nos resultados e atuações. Abre aspas aqui para o que disse o treinador do Cruzeiro: estávamos todos muito preocupados. Eu disse isso desde o primeiro dia. Temos muito trabalho a fazer. A vitória contra o Vitória foi apenas um momento, um jogo isolado. Precisamos de consistência nos resultados positivos. Pode até ser difícil para vocês compreenderem, mas para mim a questão é clara. O que mais me preocupa é encontrar esse equilíbrio para que possamos ter uma sequência de jogos mais estável, afirmou o treinador do Cruzeiro com relação à goleada, do Cruzeiro para a equipe do São Paulo na noite deste sábado. Com a derrota para o São Paulo, o Cruzeiro continua na zona do rebaixamento do Brasileirão. O Cruzeiro ocupa a 18ª colocação e ainda pode terminar a rodada na lanterna caso Mirassol e Remo vençam seus compromissos neste domingo. Lembrando que esse domingo ainda tem aí várias rodadas do campeonato, ainda continua a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, tá bom? Citando a atuação do time na estreia e a derrota deste sábado, o técnico também falou sobre a gestão das expectativas e a necessidade de aliar o discurso à realidade vivida pela equipe nesse momento. Abre aspas para ele aqui de novo. Exatamente isso que precisamos gerenciar, toda essa situação. Quem disputa um campeonato no Brasil, além de outras competições como Libertadores e Copa do Brasil, não pode ter muito tempo para ficar abatido com os resultados ruins, nem eufórico demais com os bons resultados. Tá aí, o técnico, o Arthur Jorge, está meio preocupado com a situação do Cruzeiro. Começou bem, vencendo o Vitória. Foi uma vitória boa, até convenceu o torcedor naquela vitória. O time do Vitória está ali, né, tentando achar o seu futebol na Série A do Brasileirão, mas foi uma boa vitória do Cruzeiro, sim. Aí sai para jogar contra
a equipe do São Paulo e tomar uma goleada dessa, né? Lembrando que o Cássio, fora da temporada, bem dizer, praticamente, aí vai demorar para voltar o Cássio, né? Então, vamos seguir aí conforme mandar da carruagem, vamos ver como o Cruzeiro vai tentar se recuperar na competição, que pode até acabar essa rodada na última colocação, a equipe do Cruzeiro. O treinador, então, os próximos passos do Cruzeiro, o treinador não se omitiu nas comparações com o seu trabalho vitorioso no Botafogo em 2024. No entanto, segundo Arthur Jorge, as situações são muito distintas. O português enfatizou o desafio e aceitou encarar o Cruzeiro. O desafio é enorme, basta olhar para a história do Cruzeiro e sua dimensão para entender o quanto é importante conquistar resultado neste clube. A diferença entre os momentos também é clara. Quando cheguei no Botafogo, a situação era diferente. Aqui encontrei a equipe já com 20 pontos perdidos e somando apenas 4 destes. Então, essa é a grande diferença. Ainda assim, o desafio e a coragem de assumir o comando desta equipe merecem, da minha parte, todo o meu empenho. Então tá aí, meus amigos, Arthur Jorge, que foi contratado pela equipe do Cruzeiro para ser o novo treinador. Vamos ver o que ele vai conseguir tirar desse time. O Cruzeiro tem uma grande equipe, né? Só está no começo do campeonato também, né? A gente entende isso, que tem muito campeonato para rolar ainda, estão apenas no início, mas já o Palmeiras é líder com 22 pontos ganhos. Então o Cruzeiro está lá engatinhando na zona do rebaixamento e pode ser que não tenha tempo de se recuperar. Então, quanto mais antes, melhor. Se recupera a equipe do Cruzeiro e vai seguir o seu caminho. Ainda há chance para a recuperação da equipe do Cruzeiro. Dessa aí, se inscreva no nosso canal, fique com a gente aqui, tá bom? Vamos falar do Botafogo. O Botafogo virou para cima do Vasco no estádio São Januário, no Clássico Carioca deste sábado à noite. O Vasco saiu na frente com o gol de David. As fotos estão rolando do jogo aí. Foi um grande jogo, o São Januário, o Caldeirão, estava com bastante torcedores do Vasco, e o Vasco conseguiu aí abrir o placar e depois tomou a virada do Botafogo em 2 golaços, meus amigos. Falando então da reportagem do jogo, a vitória de virada do Botafogo por 2-1 em cima do Vasco em São Januário marcou a passagem de bastão do técnico Belão para Franklin Carvalho. Rodrigo Belão, né, que é o interino, vai passar para essa segunda-feira no comando do Franklin Carvalho, que foi contratado a partir de segunda. O time estará então sob o comando da nova direção técnica e precisará consertar alguns erros em calendário sem brechas até o fim da até o início da Copa do Mundo. Então é isso. Até começar a Copa do Mundo não para. Agora jogo dia fim de semana, meio de semana. E é jogo direto, é Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, então agora não para mais até a Copa do Mundo. Foi o 6º clássico do Botafogo no ano e quis o destino que o técnico interino conquistasse a primeira vitória. Além disso, Belão quebrou outro tabu, a primeira vitória da era SAF em São Januário. São 2 vitórias consecutivas, algo que não acontecia desde fevereiro, quando venceu Boa Vista. E o Nacional Potosí. A era sob o comando de Franklin Carvalho, novo treinador do Botafogo, que chega ao Botafogo para ser o novo técnico desde John Textor assumiu o clube. Começa na segunda-feira. Uma aposta atrelada ao saudosismo, já que o novo treinador era auxiliar de Arthur Jorge nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil. Ele esteve em São Januário para assistir o clássico novo treinador. O Botafogo ainda tem, além dos problemas dentro de campo, uma missão adicional para o seu treinador: controlar os ânimos fora do campo e blindar o elenco de uma gestão que, semana após semana, protagoniza um novo capítulo que aumenta a instabilidade da equipe. Falando sobre o ambiente controlado do Botafogo, levando em consideração os 45 minutos iniciais contra o Vasco, é possível dizer que Franklin Carvalho terá trabalho para fazer o ajuste a um Botafogo que se desconfigurou durante a passagem de Anselmi e ganhou
ares de esperança nos poucos jogos de Belão, que é o interino. Ofensivamente falando, foram 8 finalizações, 5 no gol, para uma análise de que o Botafogo precisa ser mais assertivo na tomada de decisão no terço final do campo. Além de calibrar a pontaria, foi assim nos chutes de Matheus Martins, Júnior Santos e Edenilson, que pararam em defesas em grande dificuldade de Léo Jardim. Definitivamente, mesmo diante de um adversário embalado por uma boa sequência sob o comando de Renato Gaúcho, o Botafogo não sofreu ou esteve próximo de sofrer o gol. Apesar disso, o Vasco não encontrou muito trabalho para conseguir invadir a área do Botafogo. A última escalação, então, antes do novo técnico do Botafogo assumir, né? Teve o Raul, Vitinho, Ferrarese, Barbosa, Alex Telles, Alain, Edenilson e Danilo, Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral. A formação permitiu ao Botafogo jogar de maneira reativa, algo que pouco foi rotina durante a temporada, enquanto deu campo e esperou o Vasco tomar a atitude. Conseguiu, nos contra-ataques, construir boas chances que acabaram parando em defesa do goleiro ou foram desperdiçadas por falta de atenção, meus amigos. Então é isso então, meus amigos, falando aqui do Botafogo, as notícias do Fogão. O Arthur Jorge está meio preocupado aí com a chegada no Cruzeiro, está meio assustado. Pode ser que essa fala dele de estar meio preocupado não era o que ele imaginava quando ele foi para o Cruzeiro. O Cruzeiro que mandou embora o Tite, né? A exemplo do Flamengo agora que mandou demitiu o Felipe Luiz e agora e agora o Leonardo Jardim tomou taca lá do Bragantino. Agora vamos ver hoje outro jogo difícil contra o Santos, mesmo o Neymar não estando em campo, o Gabigol vai jogar, vai reencontrar o time do Flamengo. Então é um jogo difícil para o Leonardo Jardim se firmar lá no comando. Mas o nosso assunto é Botafogo e Vasco, é Cruzeiro e São Paulo. São Paulo jogou muito bem no comando aí de Roger Machado, venceu com autoridade, goleou porque precisava da vitória e pressionou dentro da sua casa, aproveitou a fragilidade da equipe do Cruzeiro e fez a vitória por 4-1. Cruzeiro de Arthur Jorge tem que melhorar, Arthur Jorge está preocupado, mas com certeza ele vai conseguir dar jeito no Cruzeirão. O Vasco começou bem, o clássico carioca contra o Botafogo, mas acabou perdendo e tomando a virada e encerrando aí a sequência de bons resultados no comando de Renato Gaúcho. O Botafogo, virada muito importante num clássico, jogando fora de casa, no estádio São Januário, que é sempre difícil, saiu atrás do marcador e venceu aí com os olhares de Franklin, o novo treinador do Fogão, na arquibancada que teve lá em São Januário para ver o jogo. Então, tudo isso fez a noite de sábado ser interessante no futebol brasileiro, tá bom? A rodada segue hoje, tem jogos importantes, tem, como destaquei aqui, Flamengo e Santos, vamos ver como é que fica, e também tem a Série B, tudo isso a gente volta aqui à noite para falar mais um pouquinho com vocês, belezinha? Grande abraço, feliz Páscoa, tchau!